se você não cuidar do CPF, não adianta botar muita força no CNPJ, não vai virar. Se eu não tenho processo, cara, eu nunca vou chegar no resultado, muito menos no prazo. Qual o grande erro do empresário? Ele acha que é milagre. José, ele saiu do fundo do poço a governador de todo o Egito, mas ele precisou de passar por um processo. E uma das frases que ele falou foi assim: não tenta cozinhar. Se for para cozinhar, seja o chefe. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Pai Podcast. Um podcast onde a gente fala com empresários reais e eles contam como superaram desafios e estão vencendo as barreiras do empreendedorismo. E esse podcast, ele é patrocinado pela Isamed, Saúde e Medicina do Trabalho. É uma empresa que vai te ajudar a deixar o teu negócio em conformidade com as legislações. Você que precisa fazer atestado de saúde ocupacional, demissional, PCMSO, PGR, adequar a tua empresa com a NR1, que trata sobre os riscos de saúde mental no trabalho. Você vai lá, vai clicar no link que está aqui embaixo e vai falar com a Isamed. Também é um oferecimento da Legado Store, moda masculina. Você que quer se vestir bem, tá alinhado. Eu aqui, ó, tô vestindo o Legado totalmente do nosso patrocinador. E você que é homem, quer se vestir bem com uma vestimenta adequada para o momento, para o teu negócio, vai aqui embaixo e se surpreenda com os preços e ofertas da Legado. Abração, Roberto. E antes de mais nada, você que está aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, porque hoje a gente vai trazer muito conteúdo. Afinal, o convidado de hoje, ele é o que eu chamo de uma concorrência desleal. Por quê? Porque o cara é pai, o cara é cristão, isso já tem um valor muito grande. Ele é esposo, ele é servo, ele é legendário, ele é faixa roxa de jiu-jitsu e ele é empresário, empreendedor, corretor de imóveis e entre outras coisas. Eu recebo hoje aqui Luan Oliveira, salva de palmas, galera. Aí, irmão, obrigado, honrado por tua presença aqui. Bom, eu agradeço pelo convite, irmão. É sempre bom estar, com pessoas em ambientes, de construção, ambientes de conhecimento, que nós possamos agregar aí um pouquinho para o pessoal que está assistindo, trazendo um pouquinho aí da nossa trajetória, não só a minha, mas todos os dias eu creio que você entrega um pouquinho da sua trajetória também nessa caminhada empresarial para a galera que está aqui hoje. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade e a você também. E vamos embora trocar uma ideia, Tamo pai? Junto. Cara, velho, os 10 primeiros minutos são os mais difíceis. Depois a gente vê, olha, passou 2 horas de podcast. E a ideia desse ambiente do Fala Pai, velho, é pra justamente a gente criar uma pegada mais tranquila. Sem microfone, sem aquele estúdio, sem aquela mesona padrão. Então eu já boto aqui, ó, pra eu já poder ficar... No último podcast eu já tava deitado, assim. Então, a galera da produção falou, ó, fica mais posturado e tal, pra melhorar o corte. Mas a ideia é que a gente troque uma ideia aqui. E eu gosto de começar sempre lá no Gênesis, na criação. Quem é Luan? De onde veio? Como é que você chegou até onde você está hoje? Mas vai lá atrás. Quem é o Luan Oliveira? Cara, aí você falou um pouquinho da minha trajetória, Graças a Deus hoje eu sou pai, tenho uma família maravilhosa, que o Senhor me deu. Fui criado em berço evangélico desde pequenininho ali, minha bisavó era na Assembleia de Deus Madureira, então você já sabe como é que era, Fogo, Chicote estralando. Nasci aqui em Brasília mesmo, sou candango, morei um tempo ali no Guará, Quando eu era criança minha mãe mudou para Curitiba. E aqui no Valparaíso, eu estou mais de 25 anos aqui morando no Valparaíso, foi onde eu me estruturei, onde eu hoje tenho a minha empresa, onde eu sirvo ao Senhor, Comunidade das Nações, a igreja onde eu congrego hoje. Então toda a minha estrutura, amo essa cidade de coração, a cidade que eu me desenvolvi muito, Então esse é um pouquinho da minha trajetória, Como é que tu caiu, mano, na corretagem, Foi montar um negócio imobiliário? Cara, isso aí começou minha prima, a Gisele, muitos anos atrás, quando eu tinha 16, 17 anos, ela já era correspondente, e já trabalhava com venda de imóveis. Lá em meados de 2011, já trabalhava. E foi lá onde eu despertei a vontade de estar conhecendo esse mercado imobiliário. Foi teu primeiro emprego ou tu já trabalhou com coisa? Na verdade, eu sempre fui correria, Graças a Deus, eu sempre busquei fazer... Você é corretor, não? Correria, exatamente. Entregava jornal, entregava panfleto, sempre fui correria, Sempre gostei de ganhar o meu dinheiro. Até porque minha família, minha mãe... mãe solteira de 3 filhos, Então, assim, graças a Deus nunca passei fome, mas passei vontade pra caramba. Então, eu sempre tive que correr atrás
né, do que era meu para mim ter, vestir às vezes um tênis que eu queria, uma bermuda que eu queria, né, vamos colocar lá 17, 18 anos era o quê? Era MCD, Lost, né, naquela época pagar 200, 300 reais numa bermuda, cara, não era porque minha mãe não queria me dar, mas é porque ela não podia tirar de um lugar, né, que ia ser primordial para me presentear com aquilo, então eu sempre fui correndo, mas o contato com a corretagem, né, foi ali 2011, 2012, um pouquinho antes de eu servir o Exército, né, eu já tive esse primeiro contato e já fui trabalhando. Fiquei um ano, né, um ano no Exército. Não. Eu não servi não, mas eu vim de criação, meu pai militar, meu avô nordestino brabo, arrochado, seu Nelson. E estudei no colégio militar, então já valeu, velho. Eu respirava militarismo. Eu servi no 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, lá o chicote estralava. Mas assim, foi um período de muito aprendizado. O que eu falo hoje é que, pra mim, todos os homens deveriam passar pelo menos um período ali de 3, 4 meses pra, né, tá passando por aquela experiência ali que você aprende a dar valor em diversas coisas, a dar valor na comida, dar valor no tempo do banho, que você consegue tomar um banho mais tranquilo, dar valor no sono, chuveiro quente. Então, assim, na verdade hoje já mudou, né? Hoje em dia muita coisa não pode, mas lá em 2012 foi quando eu servi, o negócio era um pouquinho mais dificultoso, mais arrochado, mas assim, foi um aprendizado muito bom. E lá dentro do Exército eu vendi alguns imóveis também, né? Para os recrutas, a galera que estava lá. Então minha prima ela é correspondente bancário caixa, então eu já trabalhei, comecei nisso aí. Mas eu me desviei, já tive lava-jato, já tive frango assado na brasa, já tive espetinho, jantinha, né? Já tive algumas outras coisas e 4, 5 anos para cá foi onde eu me consolidei no mercado imobiliário. É o que eu empresa mesmo. Isso que eu falo pra galera é o quê? Às vezes a gente quer ter muita coisa, mas a gente não dá ênfase em nada. Então, a partir do momento que eu vendi o Lava Jato, vendi as outras coisas, falei, cara, eu vou focar no mercado imobiliário. Foi onde a minha vida financeira, tudo mudou, né? Onde eu coloquei a minha energia verdadeiramente, fala, cara, eu vou dividir minha energia, eu não estou conseguindo, estou fazendo tudo meia boca, né? Não estou conseguindo ter um resultado expressivo em nada. Nada, exatamente. Voa, corre, mas não faz nada direito. Não estou tendo um resultado expressivo em nada. Então, cara, eu preciso de focar em alguma coisa. E o mercado imobiliário é um mercado muito vasto, né? Um mercado onde proporciona muitas coisas. Se você for tirar aí quantos bilionários, né, que hoje investem no mercado imobiliário e saíram do mercado imobiliário também. Então, o Kiyosaki, o Robert Kiyosaki, ele fala, né, que os 2 melhores mercados para você ficar milionário são imóveis e marketing de rede. Rede, né, o multinível. E aí não o multinível, o Rinode, Polishop, mas construção de redes, sim, né? Sim. E tem muita coisa legal que tu falou aí. Primeira que eu queria puxar era o processo que um homem tem que passar, né? Eu acredito que todo homem de 18 anos ali ou antes, ele tem que passar por 2 coisas. Tem que passar por uma carreira militar, ou então legendários ali, já vai 4 dias mais leve, entendeu? Você que tá vendo isso daí, ó. 4 dias já vai dar pra dar um choque, mas não chega nem perto do que você vive no Exército. Mas é porque o Legendários, ele pega a parada militar e traz uma pegada espiritual. Sim. Então essa junção, ela é muito top pra forjar homens. E o segundo é marketing multinível, velho. Rinode, Polishop, eu acredito que todo mundo tem que passar. Porque tu aprende a vender, tu aprende a se posicionar, tu aprende a negociar, tu aprende a abordar, tu aprende a fazer um fechamento. Então, assim, você fica mais profissional na arte de vender. Eu passei pela escola de multinível, eu fiquei 6 anos no marketing multinível. Então, eu fui da Polishop, da Rinode, Seeds, Ares, fiz várias empresas. E eu entendi uma parada, velho. O segredo é PPT, Processo Pessoa Tecnologia. Tem um processo claro na empresa, treinamento pra caramba, irmão. Por que o multinível dá certo? Porque a galera conecta todo mundo no evento, treina em lote e escala aquela rede. E tecnologia. Imagina você desenhar bolinha por bolinha e fazer o controle de toda a tua estrutura de rede. Então eu acho que o multinível, tenho certeza que ele é um mega negócio. E eu só saí porque eu pensei o seguinte: se eu entendi a lógica por trás, por que eu não construo um pra mim? E aí eu aprendi, fui estudar, inclusive tem um livro aqui que eu me inspiro muito, né, pra criar, por exemplo, planos de negócio, que é gamificação, gamificar a operação, transformar aquilo num jogo. Na tua visão, irmão, como que
o militarismo, ele influenciou hoje na forma de você trabalhar, de você treinar a galera, na performance? Cara, hoje é muito complicado a gente falar sobre determinados assuntos, Lacrar, porque é muito mimimi na Qualquer internet. Qualquer coisa a gente corta, viu? Coisa corta. É muito mimimi na internet, mas vamos lá, é justamente isso. Hoje, se você pegar Aqui as você pessoas, pode falar, pai. as pessoas que vêm, né, de base do militarismo, a vontade da pessoa é diferente, né? Ela passa por diversas coisas que quem não passa, quem não viveu, nunca vai saber. Então, algumas coisas que eu falei, questão de horário. Hoje em dia, você vai marcar alguma coisa com alguém, você marcou entrevista pro cara 9 horas, ele chega 9h30 e ele acha que ele tá no horário, né, que tá certo. Não, então, militarismo, horário, postura, né, hierarquia, que é muito importante. Excelência. Lá eu fiz parte do esquadrão de cerimonial. Então lá, a Ordem Unida, meu irmão, teve diversos campeonatos de Ordem Unida e sempre ganhava, né, o esquadrão de cerimonial do RCG sempre ganhava muito. Mas por quê? Porque tinha que ser tudo com excelência. Você não pode fazer meia boca, lá não existe isso. Então é justamente isso. Hoje, se você pegar um cara que ele vem de uma base militar, né, e você pegar um currículo dele, pô, você sabe que o cara ele tem valores diferentes de quem não tem. Por exemplo, lá você não pode faltar. Na minha época, se eu faltasse um dia de quartel por qualquer coisa, assim, né, que não fosse uma justificativa muito forte, só era 20 de morte. Era 20 dias preso, pô, 20 dias dentro do quartel, assim. Entendeu? Então, assim, cara, quem é que ia faltar? Não falta. É aquela questão de horário, você tem que chegar no horário certo, né, nos locais certos, por hora de serviço, você fazer tudo de forma excelente, você tava em ambientes... né, mano? A pressão é o principal, né? Campo, entendeu? Você passar por pressão. Lá você vive pressão o tempo inteiro, né? Período básico, período de recrutamento, é aos gritos, né? Aos gritos não, aos berros, né? Então você é privado do sono, você é privado de silêncio, você é privado do conforto, você é privado de comida. Então, cara, é uma base totalmente diferente. E, infelizmente, essa geração hoje é uma geração muito complicada porque não passa justamente pelo quê? Não é só processos da empresa, é processo de vida. Hoje nós só estamos onde nós estamos, temos a cabeça que temos. Quantas vezes a gente falou, pô, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, mas nós só temos a cabeça que nós temos hoje pelo processo que nós passamos até chegar aqui, não tem pra onde correr. Eu falo muito assim, se a gente tivesse as pessoas para nos orientar, igual a gente orienta as pessoas hoje, só que eu paro para lembrar, velho, a gente sempre tem alguém que orienta a gente. Sempre tem uma sabedoria, não a que a gente gostaria de ter, ou a perfeita, tipo assim, se tivesse eu me falando essas coisas lá atrás. Mas eu, por exemplo, eu tinha meu pai, velho. Eu tinha meu avô, que sempre me orientaram, e eu sempre fui teimoso, pô. Então o processo a gente tem que quebrar a cara algumas vezes. Eu falo, você vai ter que se lascar, irmão, pra poder virar alguma hora. Vai ter que se lascar. E o meu pai, ele sempre me falou isso, Felipe, eu quero que você se lasque. Aí todo mundo, como assim? Pô, um diamante bruto, a pedrona, pra você deixar ele na pirâmide perfeita, tu tem que tirar a lasca. Pra você esculpir uma obra de arte, você tem que tirar a lasca. Você tem que ir lascando aquilo. Então, você que tá vendo isso aqui, eu desejo que você se lasque muito. E quanto mais lasca você tirar, você vai chegar na obra perfeita. Michelangelo, uma vez falaram pra ele, perguntaram, como é que você construiu essa obra, né, na época do Renascimento lá, a obra de Davi que ele fez? Ele simples, eu passei um tempo imaginando a obra, olhando para a pedra bruta, e depois eu só tive que tirar o que não era a obra. Ou seja, ele teve que lascar aquela pedra todinha. Então tem alguns processos que eu acredito que o cara tem que se lascar, irmão. O cara tem que tomar um prejuízo financeiro ali, ele tem que tomar umas porradas, uns tapão na orelha. Tem alguma parada que ele tem que sentir, por aquele forte impacto emocional. Porque aí é onde vai gerar a mudança na cabeça do cara. Ou repetição. Como é que eu faço isso aqui dentro, irmão? Aqui é um tratamento tipo militar. Meu onboarding primeira pergunta, tá disposto a dar tua alma? Tô. Segundo, tá disposto a aguentar a pressão? Tô. Terceira, se eu mandar tu te lascar umas 5 vezes na semana, tu vai pedir pra sair? Não, então beleza.
Nick que já tá aguentando 40 dias já, ó, tá aguentando 40 dias. E a pressão é só aumentando. O outro já veio do exército. Legendário, jiu-jiteiro. Então, pai, já vem padrão. E aí, não é comparando, mas é comparando, pô. Nick não teve essa base militar. Teve? Então, não teve. Ela tomou uma taca na vida, assim, de cipó de amora, de Mangueira, ficar com as marcas. fio de antena. Mano, criatividade era mato aqui em casa, mano. Minha mãe olhava a coisa que tinha mais perto. É crachá, irmão. Ela tacava um crachá, irmão. Tem essa taça, era uma taça. Uma vez, minha mãe tacou um cabide, irmão. Tacou um cabide daqui ali, assim, ó. Vlau! E jogou. E bateu bem aqui, irmão. Na hora que bateu aqui, tipo, tem um nervinho, não doeu, pô. Mas começou a jorrar sangue, irmão. Eu comecei a chorar, você vai me matar! E não sei o quê, eu pequenininho, velho. E aí, quando meu pai chegou, aí eu tomei outro ataque, irmão. Porque, eu tava falando que sua mãe vai te matar, agora tu vai ver, vai ter motivo pra tu apanhar. Mas eu brinco que meu pai sempre me fala isso, tudo que dinheiro e taca não resolver, é porque foi pouco. E pressão, irmão. E eu falo que pressão é um privilégio. O que eu vejo aqui de diferença? O cara, ele tem muito mais velocidade, ele tem muito mais... Ele tem, não é malícia de maldade, mas ele tem aquela malandragem. E aí tem coisas que, tipo assim, é só o exército que vai ensinar, só essa pressão militar, e só a rua vai ensinar. Tem coisa que é só a rua que vai ensinar, irmão. Não tem vídeo no YouTube, não tem hack, tem coisa que tu tem que te lascar. Pô. Eu converso com a minha equipe lá direto e eu dou justamente esses exemplos. Primeiro exemplo é o quê? O que eu falo para eles e falo para meus clientes. Vamos lá. Toda conquista ela vem por meio de sacrifício. Esse é o primeiro ponto. Ferro, ele é forjado no fogo. É no fogo, não tem para onde ser. Uma frase que eu trouxe do exército, falo muito para minha equipe é o quê? Você falou repetição, treinamento. Tem uma frase que eles falam que repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Então, primeiro eu vou repetir, repetição, vou corrigindo a minha repetição. Cara, o que eu estou deixando de fazer, onde eu estou errando, até a exaustão. Irmão, todos os dias eu vou fazer, todos os dias, leva à perfeição. Repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. E eu vivi esses dois, exército e o quê? Rua. Né? Eu vivi muito na rua, teve uma época que aprontei muito, vivi muitas coisas na rua e a rua me ensinou muita coisa. Eu fui um cara que eu não tive meu pai presente, igual minha mãe foi meu pai, né? Meu pai e minha mãe. Embora meu pai sempre esteve aqui muito perto, mas ele não estava tão perto ali, tão próximo. Então eu vivi muita coisa que quem me ensinou foi a rua. Né? Minha mãe, diversas coisas, ela não tinha nem como me ensinar. Entendeu? Mas assim, a rua forjou muitas coisas. Eu não falo que foi... Algumas coisas foram ruins, claro, mas eu tiro muitos aprendizados de que a rua ela vai te bater muito pior do que às vezes o pai e a mãe que tá corrigindo, entendeu? Porque a rua ela não tem dó, o pai e a mãe ele vai te bater, mas ele ainda tem dó ali, tem amor. E ele vai falar assim, ó, é pro seu bem, tá te batendo é pro seu bem. Então assim, vivi muito isso. Então o exército, a rua trouxe, né, algumas cargas e o processo de vida hoje. Eu falo, hoje eu sou quem eu sou hoje, pelo que eu vivi lá atrás, justamente pelos tombos, né, pelas quedas, pelas coisas ruins que passou, às vezes, muitas vezes, os momentos difíceis, e hoje eu sou o que sou hoje justamente por quê? Pela dificuldade que eu passei. Eu tenho certeza que meus filhos hoje, o caminho deles está totalmente diferente do que é o caminho que eu percorri. Por quê? Porque eu já precisei de percorrer esse caminho, eu já passei isso por ele. E por falar em pressão, eu queria puxar outro assunto também, que é sobre a pressão do jiu-jitsu. Tem quanto tempo tu treina? Tem quanto tempo tu parou? Como é que foi tua história no jiu? Cara, eu comecei jiu-jitsu, a data eu não vou lembrar não, mas foi acho que por volta de 2013, 2014. Treinei um tempo, peguei faixa azul, aí fiquei... Na síndrome do azul, né? Fiquei 8 anos sem treinar, voltei recentemente, peguei no final do ano faixa roxa. O jiu-jitsu, ele hoje é a maior pressão que nós temos e a gente leva essa pressão do tatame, se assemelha um pouquinho à pressão que nós temos na vida, né? O jiu-jitsu ali é o tempo todo, o tempo ruim o tempo inteiro, não tem caô. Então você aprende a achar conforto
no desconforto. Eu vou trazer aquela situação. Teve uma vez, né? Eu te falei que aquela foi marcante. Eu pra eu desistir muito no gás, né, velho? Eu sou muito explosivo e tal ali. E eu lembro que a gente fazendo um rola uma vez, aí tu, pá, jogou o peso e tu tava mais pesado ainda. E eu comecei a bater. Eu falei, cara, não aguento mais. Aí tu, bora, respiradinha da corrida, curtia. E eu, não, mano, foi tu, bora, respiradinha curtinha aí. Comecei aquilo ali, irmão. Foi uma parada tão pequena, assim, o momento foi tão pequeno, mas a representatividade daquilo foi muito grande, porque toda rola que eu ia depois, pô, com o Márcio, com a galera mais pesada, quando eu via não sei quilos que eu pensava em desistir, eu lembrava, velho, vinha a tua voz daquela cena, daquela pressão, respiradinha curtinha, respiradinha da corrida. Eu nunca esqueço o termo. E aí ficou a voz aqui. E isso muito eu venho usando na vida, porque, cara, pra mim a melhor parte do Gil é aquele momento final. Que é a hora que o professor dá uma refletida, faz uma análise com a vida. E como sempre eu fico do teu lado ali, eu não sei se já reparou, mas muitas vezes no encerramento eu choro, irmão. Porque muitas vezes o tatame, ele representa a nossa vida aqui fora, velho. A nossa vida aqui fora. E essa vida aqui fora é o quê? Pô, a gente tá tomando pressão o tempo todo. Você não pode desistir. Irmão, se tu desistir, é funcionário que vai ficar sem emprego, é a tua família. Então, tipo assim, a gente não tem, enquanto liderança, enquanto empresário, a gente não tem essa opção de desistir. Né? Vou bater, acabou. Velho. Essa é a diferença. A diferença do jiu-jitsu para a vida que a gente vive hoje é o quê? É justamente isso. Lá no jiu-jitsu, por mais que você tá tomando pressão, tá no tempo ruim, só que se você der 3 tapinhas, aquilo ali cessa. Na vida não, principalmente para quem é empresário, eu costumo falar que eu já viro o mês numa pressão violenta, porque você virou o mês, você já vira o mês devendo quanto? Entendeu? Quantas famílias você tem que depende de você? Eu falo muito isso para minha equipe lá, em algumas reuniões mais calorosas, né? Eu falo justamente isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, se vocês passaram o mês, vocês não venderam nada, você chegou no final do mês, você falou, Luan, obrigado, irmão, pela oportunidade, tchau, você vai embora. Mas aqui eu tenho as pessoas que dependem de mim. Eu não posso chegar simplesmente aqui e falar, galera, ó, pra mim deu, brigadão, tchau, vou pra casa. Tchau, obrigado pela oportunidade. Não. Por isso que a vida do empreendedorismo é isso. Às vezes, por que muitas pessoas gostam do CLT, gostam de viver essa vida? Porque eles não precisam de assumir riscos. A vida do empreendedorismo, a pressão é o quê? Comece em você a assumir risco. Se você contratou uma pessoa, você assume risco com aquela pessoa, você chegou o dia ali, você vai falar para ela, ó, eu não tenho como te pagar hoje. Isso não existe. Então, quantas e quantas vezes eu já tirei de dentro da minha casa, falo, cara, na minha casa pode faltar, mas para quem tá lá que eu tenho a responsabilidade, não pode faltar. Então, isso é uma pressão o tempo inteiro. Quando starta ali os 45 do próximo mês, né, os 90 minutos do próximo mês, meu irmão, a pressão é intensa. Porque chega o dia de pagar funcionário, chega o dia de pagar aluguel, água, luz, tudo. Então você tem toda uma estrutura, você tem pessoas que dependem de você, fora a sua família de casa que depende de você. Então a pressão era totalmente diferente. Como é que eu vou dar 3 tapinhas e falar, galera, deu? Intervalo. Eu tinha muito essa mentalidade, velho, de caraca, eu já cheguei a fazer isso, pô, de tirar dinheiro da comida de casa para botar na comida do funcionário, né? Para pagar a folha do funcionário. E aí, 2 meses depois, o funcionário, velho, arrumei uma oportunidade de pagar 500 conto e um copo de café a mais. Aí eu vou ganhar um cafezinho lá e eu vou para lá, o vale transporte e mais 2 paçoca. E aí tu, caralho, velho. E aí, depois da montanha, principalmente, velho, eu aprendi muito sobre isso, né? Família não abandona a família. Primeira coisa, família. Eu cheguei em situações pós-montanha que eu tive que atrasar a folha, porque ou eu botava comida pro povo aqui, ou eu botava comida na minha casa. Então, muito disso veio no desfoque também que a gente falou lá atrás. O cara quer falar que tem um ecossistema, construir várias coisas, mas ele não tem uma coisa consolidada. Por isso que eu decidi focar no pai. Eu falei, cara, vou ter um produto, vou focar nesse produto, vou escalar esse produto, e esse produto com case, com 1 milhão por mês de MRR, aí eu vou olhar para 300 outras coisas.
Não que eu não vá fazer outras coisas, mas todas as outras ações, todos os outros rios, eles têm que correr para o mar, para o pai. Então, todas as outras ações, elas têm que desencadear no pai. E depois que focou, que organizou isso, passou. Mas o que eu aprendi com os legendários? Primeira coisa, minha família, velho. Primeira coisa é minha família. E eu fui muito julgado, assim. Eu tinha a sociedade, e na sociedade os caras me julgavam. Falavam, velho, tu é louco? Eu falei, irmão, no final que der merda, quando der merda, vai estar todo mundo bem, todo mundo entrando na justiça, te colocando no pá, por aí, por aqui. E tu vai ficar com quem? Com tua família, pô. Então, é uma pressão que a gente vive, irmão, muito doida. Porque é tipo assim, é igual a massa pão, né, pai? Tu tá com pressão aqui, tá com pressão na perna aqui, emborcado todo. E aí tu faz o quê? Tu tira o cara de cima, irmão, tu tem que tá amarrado de todo lado. Se sai daqui, vai cair em outro, sai dali. Então o jiu-jitsu, ele me ajuda muito nisso. Nessa questão de, cara, o que eu tô passando lá fora que eu preciso trazer aqui, traduzir aqui e dar essa respirada, né? Meu pai sempre me fala muito, cabeça de gelo, velho. Cabeça de gelo, ó. Respira, respiradinha da corridinha. E aguentar essa pressão. Eu acredito que todo mundo, velho, tinha que passar por isso, né? Pra entender essa parada do jiu-jitsu, do militarismo, da pressão em si, velho. Porque a geração de hoje tá... Mas é aquilo que a gente acabou de falar na questão de quê? De processo. E dentro do processo, para o processo rodar direitinho, ele tem que ter o quê? Engrenagem. Vida cristã é uma engrenagem, uma vida, né, de atividade física, saúde, uma arte marcial, ela é uma engrenagem. A sua vida com a sua família é outra engrenagem, com a sua parentela é outra engrenagem, com a sua empresa é outra engrenagem. Então tem que estar tudo o quê? Alinhado perfeitamente para que tudo funcione. Porque eu, às vezes, se em casa não tiver legal, a cabeça no trabalho já é outra. Às vezes você já chega no treino, você já tá mais acelerado, aí eu já dou um amasso mais caloroso da galera, vou descontar a minha raiva aqui agora. Né? Mas, então, a vida ela tem que estar totalmente, todos os processos, a gente fala sempre processo, alinhados, processo empresarial, processo espiritual, processo familiar, alinhado, para poder que a vida ela consiga fluir de qualquer forma. E a pressão antes fosse somente pressão dentro né, da empresa. Mas você tem pressão fora, você tem pressão na rua, você tem pressão em casa, você tem pressão o tempo todo. Então, saber lidar em momentos difíceis é onde você vai se destacar. Se você espana quando arrocha, você espana ali, não adianta. Você não vai conseguir se desenvolver. Tu falou um negócio muito top, que é a questão de casa, né, velho? Se você não tá bem em casa... Eu falo muito, ontem eu conversava com os meninos aqui falando isso. Cara, não adianta você querer performar na rua, irmão. Irmão, na tua casa tá uma merda. Eu fiz um acordo com a Thaís que é, cara, a gente não dorme brigado. E a gente não sai de casa brigado. Por quê? Porque se eu sair de casa brigado, eu vou ficar o dia inteiro, irmão, pensando, caraca, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo. E você não foca, você não performa. Então, a gente precisa aprender a resolver esses problemas de casa, dentro de casa e sem estender, velho. Sem estender, por quê? A partir do momento que você estende isso, você vai carregando uma energia ruim, é o que o meu pai chama de arrastar a corrente. Tu sai arrastando corrente e aí o cara não produz porra nenhuma, velho. E aí o cara pode ter processo mapeado, pode ter uma empresa, pode ter empresa rodando, pode ter o software que for. Irmão, sem o agente principal, não adianta. Não adianta. Eu gosto de falar de uma tríade que é ARM, né? Agente, recurso e método. Agente, você precisa ser o agente correto. Você está pronto, preparado, estudando, lendo, participando de curso, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo. E você precisa ter recurso. O que é recurso? É tempo, dinheiro, energia, o computador certo, o celular certo, a ferramenta certa. Só que você também tem que ter o método correto. Por quê? Não adianta eu pegar uma parafusadeira e querer colocar um parafuso aqui, batendo com a parafusadeira, pô. Eu sou agente, eu tenho recurso, mas o método tá errado, pô. Aquilo é para parafusar. Então, quando você tem esses três, você tem uma puta de uma performance na empresa. E um dos recursos que eu falo que toda empresa precisa ter é processo e tecnologia. Quem não tem processo, vira processo dos outros. Quem não tem agenda, vira agenda dos outros.
E tecnologia é para quê? Para acelerar esse processo, acelerar o que você faz. Hoje, dentro da Três Broker lá, do teu negócio, irmão, o quanto que você investe e o quanto que você vê a importância de processos claros, documentados, para a equipe? Cara, aquilo que a gente estava trazendo agora, os processos eles são muito importantes, eu bato na tecla. Por quê? Porque nós temos a Três Brokers, dentro da Três Brokers nós temos uma outra empresa que é o correspondente bancário, que é a Crediágio. E, cara, tudo é pautado em quê? Principalmente lá. Lá é realmente processo. Lá a gente fala, vamos dar entrada no processo de compra. Então, tudo tem que estar ali, por quê? Porque senão você destoa muito e acaba perdendo o prazo. Para que serve o processo? Para você chegar no prazo correto e no resultado correto. Se eu não tenho processo, cara, eu nunca vou chegar no resultado, muito menos no prazo. Então, lá a gente tem um processo de venda bem definido. Vendeu, entra o processo de quê? O processo, né, de dentro da caixa, realmente o processo ali onde vai vir a assinatura, contrato. Então a gente precisa de usar, né, o processo para chegar no final. Por quê? Porque se você não segue uma linhagem, lá eu tenho um padrão de atendimento. Cara, esse é o padrão de atendimento que converte desde o WhatsApp, desde que o lead te mandou mensagem. Vou te dar um exemplo. Lá eu não trabalho com cliente que não esteja aprovado. Por quê? Porque é um processo da minha empresa. Hoje, qual é o ativo que nós temos mais precioso? O tempo. Então, pô, cara, eu quero comprar esse imóvel. Fiz uma campanha lá, um anúncio. O cara fala, eu quero comprar esse imóvel. Eu vou pegar esse cara e falar, beleza, vamos lá visitar. Não. Tu vai gastar teu tempo, tu vai gastar teu combustível, tu chega lá, aí volta, agora vamos fazer tua ficha aqui. Aí o que acontece? Tempo gera frustração. Por quê? Eu, como corretor, eu quero o quê? Vender, meu irmão. Eu tenho que vender. Então, eu vi uma oportunidade ali, eu vou vender, posso ser canal de bênção na vida daquela pessoa. Então, o processo ele tem que ser o quê? Aprovação. Para mim, evitar o quê? Justamente perca de tempo, que é o bem mais precioso que nós temos hoje, e frustração. Se eu levei o cliente, ele viu, gostou, entrou no imóvel e falou, caraca, Luan, esse é o imóvel da minha vida. Já falou pro pai, pra mãe, periquito, papagaio, comprei. Primeiro ponto, quando eu vou consultar o CPF, tá sujo. Tá com o nome sujo, ele vai conseguir comprar? Não. Segundo ponto, beleza, não tá com o nome sujo. Rodei a análise, reprovou. O que era sonho vira pesadelo. Gera frustração em mim também. Terceiro ponto, pode até estar aprovado, mas o que era 100%, que é o que o mercado trabalha hoje, tudo fica 100% em alguns locais que a galera trabalha, mas na hora de aprovar, são diversos condicionamentos que podem acontecer. Então, na hora de aprovar, não aprovou 100%. Eu viro para o cliente e falo, cara, aquele lá que era 100%, agora está gerando 50 mil de entrada. Então, olha o tanto de coisas que podem acontecer dentro do quê? Desse processo. Então, o meu processo ele é totalmente diferente. Tu tem estratégia para, por exemplo, processo mapeado para quando dá erro, tipo quando dá esses problemas? Porque eu acredito que o imprevisto, ele é previsto. É justamente isso, eu trabalho justamente porque eu faço o processo inverso. O cliente entrou em contato comigo, Luan, gostei desse imóvel, vou lá apresentar esse imóvel, é tal local, é isso. Você tem, seu interesse é para pagamento à vista ou financiamento? Aí o cara lança, financiamento. Beleza, primeiro passo é análise de crédito, gratuito, sem compromisso, porque aí nós vamos saber o que vai acontecer com o seu processo. Vamos pegar o que o banco liberou para você, nós vamos pegar o seu perfil de compra, se você tem entrada, se você não tem, se você quer 100%, e aí nós vamos fazer as simulações com valores reais desses empreendimentos. O que enquadrar para você dentro do seu perfil de compra, nós vamos visitar. Porque aí, se o cliente reprovou, eu vou trabalhar para que ele seja aprovado. Né? O cara tá com o nome sujo, vou indicar para ele um limpa-nome, vou falar para ele, limpa seu nome, negocia suas dívidas, paga a primeira, isso, vamos usar. O cara foi reprovado por rate. Rate é como se fosse o score dentro da Caixa Econômica. Então, vamos aumentar o seu rate. Vai lá, abre conta. Vamos lá. Você nunca me viu na vida. Eu tô no meio da rua, você nunca me viu na vida. Felipe, me empresta 150 mil aí? Você não me conhece, O banco é da mesma forma. Ele precisa de quê? Te conhecer. Então, eu falo, vai lá. Né? Relacionamento, abre a conta. Pega um produto, muda seu pagamento para lá, começa a movimentar, pagar a conta. Movimentação não é só, vou tirar 2 mil, depositar 2 mil hoje e tira amanhã. Não. É pagar água, luz, abastecer tudo, pagar todas as minhas contas, movimentar realmente. Aí o banco ele vai se sentir confortável. Então,
é que não fala, são muitas coisas. Então, se eu não tiver um processo bem definido de como tem que ser, eu vou me frustrar, não vou conseguir vender, vou perder tempo. Então, o processo é justamente para você eliminar tudo isso. Então, o cara mandou mensagem, manda documentação. Aprovou, aí sim você vem para o escritório. Reprovou, vamos ver o porquê que reprovou e nós vamos buscar a aprovação. Tá com o nome sujo? Vamos limpar o nome. Então, a gente instrui em outras coisas. Aprovou, aí começa outro processo, que é o processo de venda. Sempre de processo em processo. O que eu queria perguntar, velho? Na hora que você estava falando, me veio o mercado imobiliário na cabeça. E a primeira coisa que a gente pensa no mercado hoje, né, no corretor, é o cara que era o antigo Rinodê ali. Calça decolada aqui, sapatão aquele mocassim ou aquele de couro. Tu já tá fora do padrão. Tu não diria que você é corretor. Fala, você não é um corretor, não. Aquela camisetona de brim, né? Preta brilhando, aquele blazer roxo, colorido, cabelão topetão assim. Aquele cara todo frufruzado. Aí tu vê um cara cheio de palavras bonitas e tal. O 7-1, pronto. E aí hoje, eu vejo a galera da 3 Broker, a galera não tem esse padrão, mano. Uma galera, uma pegada jovem, eu vejo que tá todo mundo fazendo atividade, né? Tu tá impactando nisso na galera. Todo mundo ali, grande parte, treina lá com a gente, né? No Gil. Muita gente eu vejo lá na igreja. Parabéns por isso também, né? Por promover isso lá dentro, fazer a ativação todo dia com a galera. Isso é top, mas o que você vê no mercado, irmão, que te revolta, assim? O que mais te revolta no teu mercado hoje? Cara, o perfil que você traçou aí, que pra gente é o quê? A gente fala que são os dinossauros do mercado, que os caras que não acompanham o quê? Aquilo que você falou, não tem processo, não tem tecnologia. Se você não acompanhar o mercado, não adianta, você vai ser engolido pra galera que tá chegando agora e domina uma ferramenta. Esse é o ponto. Então vamos lá, o que eu costumo falar muito é o quê? Adianta eu ser, né, das minhas vestes, não que eu não, né, que eu vá me vestir mal para atender um cliente, não. Mas eu não preciso de ter um estereotipo daquele corretor dinossauro para me conseguir vender. Porque o que vende é justamente o meu processo. Muita imobiliária hoje, empresa trabalha como eu trabalho, né? Mas tem muita gente que ainda não trabalha. A dificuldade que a gente tem hoje muito é justamente queimar esses picareta, que é o cara que ele vai se vestir bem, né? É o cara que vai falar bem, mas é o cara que na primeira oportunidade ele vai arrancar o seu dinheiro e vai sumir. Vai te vender uma consultoria. Exatamente. Comigo é totalmente diferente. Hoje eu tenho algumas taxas, que é a taxa de serviço despachante que o cliente paga, sim, mas o cliente ele já foi aprovado, o cliente ele já veio no meu escritório, ele já fez simulação, ele foi, viu o imóvel, gostou. Quando ele fala, quer fechar? Opa! Daqui para frente a gente tem um compromisso, agora tem isso que você tem que pagar, tem aquilo. Uhum. Então a dificuldade hoje que nós temos no mercado, eu acho que a galera que trabalha certinha é o quê? É desconstruir a imagem do mercado imobiliário queimado, que corretor é picareta, que corretor só quer saber de dinheiro, que corretor só quer pegar o dinheiro do cara. Então você tem que desconstruir isso e construir uma outra imagem na cabeça do cliente. Não, aqui não é assim, por isso que eu trabalho dessa forma. Porque hoje é aquilo que eu falei, se não tiver processo que eu trabalho, eu posso pegar aqui, Felipe, me manda aí seus dados. Você ganha quanto? Sua data de nascimento, isso. Qual imóvel que você gostou? Eu vou manipular dentro da ferramenta. 3/4. Isso, dentro da ferramenta eu vou manipular que vai ficar bom. Ficou top, Felipe. Ó, 100% financiado. Parcelinha de quanto? Parcelinha de 499. É isso que você queria? Então tá fechado. Agora você tem que pagar R$5.000 aqui. Você tá feliz, viu, gostou, você vai pagar os 5.000. Aí é onde entra reprovação e aquelas outras coisas que eu já falei aqui. Então, é justamente isso. Você tem que desconstruir o trabalho errado para construir um trabalho certo. E onde que o marketing entra nisso, na tua visão, velho? Tu acha que o marketing ajuda nessa desconstrução, nesse posicionamento ou não? Cara, o que eu costumo falar é o quê? A minha imagem, ela vende muito. Então, se hoje a pessoa ela entra no meu Instagram, ela vê o meu dia a dia, vê eu fazendo, vê o sonho sendo realizado, vê eu no cartório, vê eu assinando contrato, ele vai ver que isso é real. E se não tiver o marketing, como é que a pessoa vai saber esse lado do Luan Corretor, da 3 Brokers Imobiliária, sem o marketing? Entendeu? Por quê? Porque a campanha eu posso botar qualquer coisa na campanha que o cara vai chegar. Só que é o daqui para frente. Por quê?
muita gente tem essa questão de, pô, como é que eu trabalho? A maioria dos meus clientes, eles mandam a documentação pelo WhatsApp. Mas tem muita gente que tem o quê? O receio. Então, quem tem receio, eu chamo para conhecer meu escritório, vem aqui, faz a aprovação aqui. Mas a grande maioria manda por quê? Porque eu falo, dá uma olhadinha no meu Instagram, acompanha o meu dia a dia. Então, tem muita gente que fala, pô, não, eu vou te mandar aí porque eu já estou te acompanhando. Eu vi a sua campanha, antes de clicar, eu cliquei no seu Instagram, fui ver, estou vendo o seu dia a dia, estou vendo que é real e vou te mandar a documentação. E quando essa pessoa, tem muita gente que não acompanha a tecnologia, principalmente as pessoas que têm idade um pouquinho mais avançada, elas vêm no meu escritório, vê que é real, mas veio através do quê? Gente, né, lá. Do marketing. Veio através do marketing. Hoje o marketing, a empresa que ela não tem marketing, ela está fadada ao fracasso. Não adianta. Acho que mudou. Antigamente, ó, quando eu comecei, o meu marketing era sola de sapato, rua, faixa, cadastro, era o dia inteiro no sol quente. Hoje, lógico que no marketing você tem que investir. Marketing, investimento. Marketing, investimento. Não é gasto, marketing é investimento. Então, eu invisto em marketing. Então, hoje eu estou aqui, pegar meu celular aqui, ó. Tu vai ver aqui, ó, o tanto de gente que está me chamando aqui, ó. Telefone pipocando. Eu tenho tráfego pago, eu tenho marketing, né, orgânico, eu tenho automação, eu tenho muita coisa. E mais, e como todo investimento que se faz, não é uma poupança que você coloca e deixa render. Você tem que acompanhar as métricas. Então, pô, eu botei 4 mil de anúncios, quanto que voltou? Quanto que está custando o lead? Como todo investimento que você faz, você tem que analisar. Qual o grande erro do empresário? Ele acha que é milagre. Ele acha que eu vou botar 10 mil reais de marketing e vai virar 20 mil em venda. Não vai, pô. Tem que metrificar e tem que acompanhar. Se fosse assim, eu tava rico. Ó. O Felipe já cometeu. Vamos lá. Nessa última campanha aqui, quanto é que eu gastei? Que eu ainda gasto. 370, 29 mil. Pode ver essas outras aqui? 250, 766. Quem vai os testes, né? A gente vai testando que tá performando. 9 reais. Nossa, 34 centavos. 2,13. 2,13 tá num padrão bom. 2,13, 2,96. Já pensa você gastar 2,96 e faz aqui uma comissão de 5, 10 mil. Vamos lá, eu tive aí, ó, 29 mil de investimento, 13.700 leads, mais ou menos. Agora, se eu converter 5% de 13 mil numa comissão média de 5 mil reais, quanto eu já fiz aí? Vou fazer a calculadora aqui, ó. 5%, ó. 13 mil, vamos aqui fazendo o celular dos outros mesmo. 13 mil, 5%. Já fez aí, não, Márcio? Cabeça fez não, né? Vezes 3 mil de comissão. 3 mil, bota 3 mil. Você tá doido. 2 milhões. E aí, 30 mil em anúncio, é caro ou é barato? Depende. Investimento. Caro é o que você gasta. Barato é o que você investe. Eu tô investindo. Eu aprendi com o Melk Dourado uma vez, que caro é o investimento que não dá ROI. Se deu ROI, irmão, empatou e deu R$1 de ROI, não foi caro. Deu ROI, pô. Deu ROI. Tu vai avaliar a hora 1, vai avaliar várias coisas. Hoje, o maior investimento em marketing, eu acredito, e o mercado está gritando isso, é o que a galera está chamando de Founder-Led Growth, que é o posicionamento do expert. O cara não quer seguir mais a 3 Broker, ele não quer seguir a Kingsman, ele não quer seguir a SED. O Instagram institucional do pai, ele quer olhar quem é que está lá atrás. A pessoa. Ele quer o Felipe. Ele quer ver o Felipe lá, 5 horas da manhã, fazendo a bike dele, indo malhar. Ele quer ver o Felipe levando o Felipe para a escola. Ele quer ver o Felipe chegando na empresa. Quer ver o Felipe indo em cliente. Ele quer ver uma vida real. E outra, ele não quer ver só trabalho também. Porque se tu postar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, todo dia, tô pagando preço e tal, o cara vai lá e vai falar assim, meu Deus, essa vida eu não quero, pô. Não é essa vida que eu quero. Então hoje, as redes sociais, elas são as armas mais potentes que a gente tem. Vamos lá, exemplos por exemplos. João Adib. João Adib meteu a cara, a CIMED dobrou, pai. Ela saiu de 2 bi para 5 bi. Thales, Alfredo e Bruno Nardon, da G4. Colocaram a cara, escalaram de venda. Toguro, Thiago TK. Thiago TK fez agora no final de semana um evento sinistro, irmão. Mas o cara é vendedor de carro. Exato, ele tá colocando a cara, tá investindo. Quanto a mais não vale a mentoria dele ou o cara ir lá comprar com ele. O iVeículo, parceiraço, já viu o pastorzão? Então, assim,
a galera tem usado isso de maneira muito intencional. Eu, por exemplo, na hora de contratar aqui, os meninos, muito da galera que vem de cliente e de equipe é pelo meu Instagram. Esse final de semana a gente faz uma reunião para um head de marketing daqui, e aí o cara falou assim, cara, eu vou com uma condição pro time, para construir com vocês. Se eu puder caminhar contigo, Felipe. Ou seja, o cara quer o quê? Ele não tá falando de dinheiro, ele quer viver aquilo que eu tô vivendo, pô. Ele falou assim, se você me ajudar a perder uns quilinhos. Eu falei, irmão, se você entrar aqui e não acontecer isso, tu vai sair, pô. Entendeu por quê? A galera precisa viver a frequência, pô. E aí, quando a gente mostra isso, conecta. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Se eu mostrar só o escritório, uma parada muito formalzinha. Eu tentei já há muito tempo fazer isso. Em ser esse cara mais formal e tal. Mas, velho, não é o Felipe, pô. Não é o Felipe. Tanto é que a ideia do podcast cara, vamos botar uma coisa mais a cara do Felipe, mais descontraído, tipo, um logo. Eu mandei pro W, né, a logo mais serifada, quadradinha, fala pai. Ele, tá maneirinho. Aí eu mandei o outro grafitezão, fala pai, assim, ó. É minha cara, velho. E quem gostar bem, vai lá, compra, participa, vem pro pai, aprende. Mas quem não gostar, irmão, parabéns, velho. Talvez você não tenha que caminhar comigo. Eu não vou mudar quem eu sou, a minha essência. Eu tenho que mudar muita coisa, lógico. Mas a minha essência, a minha identidade, eu não vou mudar, irmão, pra agradar só pra vender, pô. Sabe por quê? Porque lá no final não vende, pô. Até vende, mas esfarela. Não é verídico, entendeu? Então, eu acredito muito nessa ferramenta hoje do marketing, de vocês, não é expor, mas é de você mostrar uma realidade, velho. Que as pessoas precisam ver quem é para poder comprar. E se esse é um requisito que o mercado tem hoje, vamos jogar conforme a música tá tocando. Dentro do que você faz hoje, eu vejo isso muito bem feito, né? O Samuca tá na cola aí, pra cima e pra baixo, tem feito isso. Só tirar a automação lá, pô. Toda vez que eu mando oi. Toda vez que eu mando oi. Olá, seja bem-vindo a 3 Brokers, tal. Mas é tipo assim, top. Tá massa, irmão. O negócio é justamente isso, é mostrar um pouquinho do dia a dia. Porque, igual você falou, as pessoas se conectam com pessoas. Então, quem é a 3 Brokers? Porque é muito fácil eu só ficar postando imóvel lá, mas quem tá por trás da 3 Brokers Imobiliária? Quem é a 3 Brokers? Pô, hoje a 3 Brokers é composta por quem? Cabeça, Luan e Matheus. Mas vamos lá, se vocês entrarem lá no Instagram da 3 Brokers, tem meme e toda a equipe participa dos memes. Eu boto a galera pra gravar, a galera pra fazer. Por quê? Porque a 3 Brokers não é só Luan e Matheus. A 3 Brokers, Luan e Matheus, eles estão na cabeça ali, eles estão à frente. Mas abaixo tem o Samuel, né? Tem o correspondente, tem a tia que cuida do nosso ambiente, que faz a nossa comida, que limpa, deixa tudo ok, que faz o cafezinho. Tem os corretores que vão vender, tem os captadores, tem a equipe de SDR. Então a 3 Brokers, ela é composta por diversas pessoas. Então a gente sempre coloca as pessoas para estarem aparecendo também dentro da 3 Brokers Imobiliária. O modelo de negócio hoje que eu falo principal, como é que é o teu modelo de negócio? É B2B, B2C, P2P. People to people, pessoa para pessoa. Traz todo CNPJ, vai ter um CPF, irmão. Então, se você não cuidar do CPF, não adianta botar muita força no CNPJ, não vai virar, irmão. Não adianta. Não vai virar. Irmão, caminhar pro final... Né? Quero te agradecer aí teu tempo, velho. Pô, muito bom, velho. Conhecer um pouco mais da tua história, né? Poder compartilhar isso daqui. Eu queria que você encerrasse deixando uma frase, olhando para aquela câmera ali, para aquela galera que tá assistindo, que tá empreendendo e que, por alguma situação, passando por alguma dificuldade e com o pensamento de desistir. Cara, eu falei isso com a minha equipe essa semana, eu postei até um vídeo justamente falando isso. Eu acho que na nossa vida tudo é decisão. Então você ou decide pagar o preço do sucesso ou você decide pagar o preço do fracasso. Então não desista. Se você tem, né, um interesse em empreender, meu irmão, não espere por ninguém, não espere o tempo certo, não espere por nada. Somente comece. Né? E se você já empreende, o que eu falo para você, não desista. Eu comecei lá no mercado imobiliário 15 anos lá atrás. Vamos colocar, de 15 anos eu estou consolidado no mercado de verdade 4 anos para frente.
Então a gente precisa de passar pelo processo. José, ele saiu do fundo do poço a governador de todo o Egito, mas ele precisou de passar por um processo. E José, se você pegar a história de José lá, em tudo que ele fazia, ele era excelente. Por isso que ele chegou a governador. Então faça com excelência, não espere por ninguém e não desista. E você que quer empreender, meu irmão, cai para dentro, empreenda. Não é fácil, mas é muito gratificante. Hoje eu posso viver coisas que eu nunca imaginei, né, viver, mas estou vivendo hoje através do empreendedorismo, através de fazer pessoas, conectar com pessoas, ser canal de bênçãos para a vida das pessoas. Você falou que do AI Veículos lá do Pastorzão, ele fala isso. Não é sobre carros, é sobre pessoas. Com a gente lá eu falo muito isso, canal de bênçãos. Procure resolver problemas e ser canal de bênçãos na vida da pessoa. Ganha dinheiro quem resolve o problema. É isso. E uma vez eu ouvi uma frase, né? O método se chama pai. Eu brinquei semana passada com meu pai falando que o método é pai porque é homenagem a ele. Que 80% das coisas que eu faço aqui eu aprendi com ele. Enquanto pai, enquanto empresário, enquanto ser. E uma das frases que ele me falou foi assim: não tenta cozinhar. Se for para cozinhar, seja o chefe. Quero agradecer você que ficou até aqui no final desse podcast. Pedir para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, pois cada conteúdo que sair, você vai ser notificado. E quero te intimar, você que está até aqui assistindo esse conteúdo, a fazer parte da nossa próxima turma do Método Pai. Clicando aqui embaixo, nossa equipe entra em contato com você e a gente vai fazer uma análise, né? Uma anamnese para ver se faz sentido, tanto para a gente, você está aqui, quanto para a tua empresa, se é o momento ideal de você fazer o programa de aceleração empresarial. E para vocês que estão aqui, um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!